Olá, amigos. Vamos então, aqui no meu canal no YouTube, fazer uma análise rápida sobre o primeiro debate realizado pela TV Atalaia, que aconteceu ao meio-dia desta terça-feira. Bom, eu queria pedir, antes de tudo, a você que já se inscreveu, que compartilhe com outros amigos, peça para se inscreverem aqui no meu canal no YouTube, toque lá no sininho, dê um like, porque agora nós estamos fazendo assim o jornalismo nas redes sociais, no canal aqui do YouTube, levando aquele jornalismo que eu sempre gostei de fazer. Primeiro, imparcial, serviço só do público, buscando sempre, claro, discutir aqui a verdade, os bons propósitos e falar das coisas do bem comum, ou seja, o que a política pode fazer para o bem comum, o que a religião, o que os relacionamentos, enfim, nós temos que trabalhar assim. Eu penso que jornalismo, fazer jornalismo, é assim que se deve fazer para poder ter credibilidade. Ao longo dos meus anos como profissional de rádio e TV, sempre procurei fazer assim, passei por vários veículos de comunicação, de grupos políticos, mas sempre me coloquei como jornalista. Como dizia o saudoso, queridíssimo Silvio Santos, a gente tem amigos, tem muitos amigos, mas intimidade, cada um vive a sua, porque profissionalmente você não pode ser. Eu aprendi também com o Armando Nogueira. Você não pode ser íntimo de político, ficar sentando com ele na mesa e tomar cerveja e bater papo, e depois você vir para uma entrevista. Por isso que eu já começo o análise falando do fato que ocorreu. Vocês souberam todos acompanhar nas redes sociais o encontro que houve da candidata Emília com o jornalista Sérgio Cursino. Eu tenho por Sérgio Cursino uma admiração, acho ele um profissional excelente. Agora, eu não sabia, foi a candidata que disse no final do debate que contratou o Sérgio Cursino para que ele seja o narrador, utilize a voz dele na campanha. Isso realmente acabou deixando transparecer e os adversários, meu caro Serginho e tantos outros colegas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quando você acerta para trabalhar numa campanha política ou dar assessoria, eu vou lembrar, agora eu vou ter que falar de mim, porque as pessoas esquecem. Eu fui secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju em 1997, saí em outubro de 1998. Praticamente 1 ano e 8 meses. À época, eu era jornalista da TV Sergipe há 15 anos. Lá tinha um diretor de jornalismo chamado Zé Carlos de Andrade, que já partiu para os braços do pai. Eu perguntei a Zé Carlos antes, recebi um convite, o que é que você acha? Ele disse, vá, pode ir, é bom para você profissionalmente, você vai demonstrar a sua capacidade, agora você não pode ficar servindo aos dois. E eu pedi demissão da TV Sergipe. Saí também do rádio, eu fazia rádio e televisão. É um critério ético do jornalismo. Então, saí e fui ser secretário. Quando eu deixei o cargo, voltei para a TV Sergipe. Voltei para o rádio e até hoje estou. Tive naquela oportunidade, poucos sabem, mas eu vou ter que dizer agora para ilustrar esse meu comentário do que significa ética no jornalismo. Eu tive um convite para ser o assessor de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E o convite partiu do conselheiro que estava assumindo a presidência naquela época. Fui lá, educadamente, visitá-lo, agradecer pelo convite. E ele disse, mas rapaz, eu fiz uma análise aqui de tantos jornalistas e todos, quando eu falei o seu nome, disseram, esse é o cara, chame ele. E eu disse, olha, eu lamento muito, mas eu não posso. Eu sou jornalista da TV Canção Nova e trabalho no rádio. E eu achava aquilo incoerente. Se eu quisesse ser assessor, eu tinha que sair, como fiz isso para ser secretário de comunicação. É porque todo mundo faz. Ah, mas quem é que faz isso? Quem pensa como eu penso. Acho que o jornalismo tem que ser assim. E por isso eu não me acabei profissionalmente. Eu não aceitei o cargo do Tribunal de Contas do Estado. Aquela época, os anos 2000 e pouco, era 16 mil reais, meu amigo. 16 mil reais. E o presidente do Tribunal de Contas daquela época fez tanto esforço para eu aceitar. Ele disse que ia me buscar no trabalho, ele disse que, olha, a gente facilita, você vem aqui nas sessões, nas outras você não precisa estar todos os dias. Era um cargo relativamente, do ponto de vista, quando eu falo de CCzão gostoso, CCzão gordo é uma beleza. Falo isso
para que as pessoas entendam por que eu resolvi gravar aqui no meu canal, porque o meu filho, que é publicitário, que mora em São Paulo, o Galileu Nogueira, que para mim é um orgulho, ele não quis ser jornalista, foi querer ser publicitário, e hoje faz um trabalho fantástico em relação a brand, a marcas. Ele defende marcas humanas e responsáveis. Excelente o trabalho dele. E ele me orientou: meu pai, o senhor jornalista de credibilidade, o senhor tem já um espaço na mídia sergipana que ele conhece as pessoas, então, já que o senhor saiu do rádio, eu faço apenas um programa aos domingos na FM Sergipe, uma outra linha, uma linha de formação cristã, o senhor vai gravar no YouTube, hoje é um canal mais democrático, por isso que eu estou aqui, sempre colocando meus comentários, e eu peço a você e a outro que possa se inscrever e divulgar, que aí você vai ter um canal realmente que você tenha certeza que não vai estar ligado a sistemão nenhum. Se eu nunca fiz isso, imagine agora, que já estou no final de carreira com uma neta linda, maravilhosa, com uma família, graças a Deus. Tenho 2 filhos, temos uma unidade muito interessante, e por isso eles me ensinaram e nós nos amamos uns aos outros, os filhos com a mãe, com o pai e a nossa neta querida. Falo isso, não é para engrandecer que eu sou nada, nós vamos todos virar pó, todos vamos encerrar nossa vida nessa terra. Mas enquanto estiver aqui, você tem que contribuir para o bem comum. E é esse o jornalismo que eu faço. Então, voltando ao debate, acho que houve essa falha, né? O Sérgio Cursino acabou sendo prejudicado, porque de última hora chamaram ele, eu ouvi uma opinião, uma fonte que me ligou, disse que, na verdade, ele não ia fazer o debate. E depois que ocorreu esse episódio, e que a própria candidata Emília disse que contratou ele para ser a voz dela na campanha, então está esclarecido. Em relação à TV Atalaia, acho que a TV, um lado ou outro, talvez a escolha na época que fizeram, o Serginho é um bom profissional, mas se ele estava acertando isso aí, a TV devia ter tido essa cautela. De qualquer maneira, o debate foi válido. A TV Atalaia realizou o debate. E colocou um profissional também de altíssimo nível. Porra, Gilvan Fortes, eu até me surpreendi, viu, Gilvan? Porque, poxa, eu pensei, Gilvan, de última hora ser chamado assim, e você foi equilibrado, como você sempre foi. Trabalhei com você na TV Sergipe e eu conheço. Esse detalhezinho realmente devia ter corrigido. Mas parabéns à TV Atalaia. O debate, de qualquer maneira, debate é debate. De um jeito ou de outro, a gente vai tirando as conclusões e vai podendo conhecer os candidatos. Alguém conhecia Zé Paulo, candidato novo? Conhecia a candidata Niúlia, ela foi candidata uma vez, então já tinha um pouco mais de conhecimento. O Luiz Roberto, que todo mundo, Luiz Roberto, dia de voto, sim, mas era hora de a gente conhecer e foi bom ele ter ido. E ele mostrou segurança. Ele não se apavorou, ele aguentou as críticas e procurou mostrar as suas propostas. Claro que o debate não tivemos muitas propostas. A candidata Emília Corrêa acabou tendo esse imbróglio aí, né? Se reuniu. A rede social hoje não brinca, doutora Emília. Então a senhora tem que ter cuidado. A assessoria tem que se preocupar com essas coisas. É um detalhe. Às vezes a senhora pode colocar palavras e não, que eu sou assim, não faço nada disso, e de repente alguém pega um fiapozinho e joga na rede social. Por isso, eu também defendo que haja uma regulação da rede social, porque está demais. Uma coisa é o jornalista falar aqui com seriedade, com ética, outra coisa é malandros utilizando essas redes sociais para enganar, para mentir, para fazer fake news. Isso tem que ser cuidado. E o candidato do Novo, Zé Paulo, eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui no meu canal, saiu bem. Ele se apresentou, não fez nenhum tipo de ataque a ninguém, mas procurou mostrar exatamente que o Novo, por coincidência, o partido dele é ele. Nesse meio aí, todos aqui já se conhecem. Mas o Zé Paulo se apresentou. Já foi uma oportunidade. Por isso que eu estou dizendo, valeu o debate da TV Atalaia. Ele se apresentou, mostrou conhecimento, mostrou mais segurança. E a candidata Candice Carvalho, ela se tornou a candidata do PT porque o PT não conseguiu fazer nenhum tipo de acordo político com outros partidos, e ela é uma jornalista, comunica bem,
Mas, assim, Aracaju é difícil de você dizer assim, fulano já está ganho. Por isso que é preciso ter muito cuidado. Pode se surpreender aqui, ó. A Daniele Garcia foi muito firme nas colocações dela. Ah, porque a senhora foi para o lado do governo, eu também, como jornalista, achei ruim. Eu digo, olha, é que ela estava aqui dentro, foi para lá. Mas a postura que ela colocou, dizendo, não, eu não tenho medo de assumir, de dizer que eu fiz isso, que fiz aquilo, votei, voto em alguém, fui apoiar o governador no segundo turno, ela foi firme nesse aspecto. Ela colocou como ela sempre foi nas campanhas dela. Do ponto de vista político, a gente estranha. Pô, estava aqui, não. Mas todas as eleições são assim. No segundo turno, vai apoiar, não vai apoiar, não vou ficar em cima do muro, eu não vou votar. Isso é meio realmente desconfiável. E ela se colocou. Ela só faltou, porque a candidata Emília, o último bloco, eu comentava com alguns amigos jornalistas, foi o mais quente, foi aquele encontro de Emília com Daniela, porque as duas podiam estar juntas. Desde a época passada, a doutora Emília não quis se juntar com Daniela Garcia naquela época. Ela ficou lá no Patriota, vocês se lembram disso? E depois, a candidata Emília, ela foi ser candidata a vice na chapa com Francisquinho. Francisquinho, quando caiu fora, que o TSE anulou a candidatura dele, não colocou a doutora Emília como candidata a governadora. Seria eleita naquela época. Isso a doutora Emília devia ter falado. Mas não fala por quê? Porque ela está agora ligada a Francisquinho, aos Amorins, a Bolsonaro. Isso aí não tem como esconder, doutora Emília. Isso aí, para nós, para quem faz jornalismo com seriedade, eu não tenho como deixar de falar. Não é dizendo que a senhora não é a boa candidata, não é nada disso. Aqui, a meu ver, todos até candidatos que podem se superar. O único ponto realmente que ficou diferente foi a candidata Ianda. Depois que surgiu aquele vídeo da doutora Emília, conversando lá com o Serginho, aí, naturalmente, a assessoria, isso é assessoria, né? Não, é melhor a senhora não ir, é o contrário. Ela devia ter ido. E na TV Atalaia, no debate ao vivo, ela tinha como dizer, olha, tá aí e tal, discordo, a candidata Emília fez um acerto aqui. Ela podia ter ido lá denunciado. Ela não ia, não sei se foi bom não para ela, né? Às vezes os estrategistas, não, é melhor não ir. Esse negócio de melhor não ir. O bom é enfrentar. Até porque o eleitor hoje no Brasil, e Sergipe não é diferente de Aracaju, não aguenta mais cantilena e mentira. Esses candidatos todos não podem mais com a história de mentir, de ficar enganando. Não. E o Luiz Roberto, como eu disse agora há pouco, ele teve uma atuação, se você olhar bem, do ponto de vista técnico e avaliando o comportamento dele no debate. Ele disse, olha, eu estou falando isso, comentando, sem nenhum interesse de apoiar aqui nem A, nem B, nem isso. Porque eu critico aqui quase todos os dias, quando eu gravo os comentários, a prefeitura, a Hermes Fontes, a buraqueira do diacho que está aí. Mas é que o Luiz Roberto, ele administrou em sub, estava como secretário de Estado aqui do governo. Ele é experiente em comunicação, ele foi assessor de comunicação da Petrobras. Então ele foi tranquilo, ele não se rebelou, não se revoltou, e respondeu questionando também os candidatos que colocavam ele na parede por ter pertencido à administração de Edivaldo Nogueira. É o primeiro encontro, a gente vai ver o desenrolar daqui para frente. Só um detalhe para a gente complementar essa análise. Infelizmente, de propostas mesmo, é sempre a mesma cantilena. Não, porque realmente é educação, nós precisamos melhorar, nós vamos gastar não sei o quê. Precisamos fazer mais um hospital e vamos fazer um hospital de criança perto da maternidade. Né? Isso tudo bom, tudo conversa. Os postos de saúde, porque eles estão terceirizados e com organizações sociais, então nós vamos acabar com isso. Tudo bonito. Só ninguém disse de onde vai tirar o dinheiro, como vai fazer. Então, de propostas, eu digo aqui a todos os candidatos, preparem suas propostas e, como disse o candidato Zé Paulo, diga de onde, qual é a fonte. Aracaju deverá ter, para o ano, 4 bilhões de orçamento. Então, você pega os 4 bilhões e vai dizer, nós vamos tirar tanto e vamos fazer 2, 3 hospitais novos em Aracaju. Nós vamos melhorar o transporte, nós vamos realmente melhorar a questão da segurança nos bairros, os postos de saúde vão atender, não vai faltar remédio. Isso tem que ser com dados. Os candidatos não mostraram dados, apenas que não, 23 milhões e tal, falavam uma coisinha, mas dados.
que ele tinha do momento da prefeitura hoje para amanhã, ou seja, para 2025, pouca gente, né? Então, foi o que a gente viu. O debate ainda não deu para sacudir, mas deu para a gente conhecer, né? Candidatos como Luiz Roberto, que a gente não via falando, candidatos como Zé Paulo. Zé Paulo apareceu agora, é um procurador, viu? Não é uma pessoa despreparada, é um procurador. E ele deu exemplos, e a gente tem que ser sincero. O Partido Novo tem posição. E o Partido Novo tem realmente administrado, como está lá em Minas Gerais. As pessoas dizem, mas o Minas Gerais está devendo muito dívida pública. Tá. De rombos que foi de seu Aécio Neves, mitidão é bom, e PT, que governou Minas Gerais. Deixaram uns rombos do diacho. E o cara está tentando acertar, pelo menos ele equilibrou lá em Minas Gerais. Por isso que ele foi reeleito. Então, o Zé Paulo é uma novidade, vamos ver daqui para frente. E Andra não foi, então vê se no próximo, onde for realizado algum debate, ela vai. Esse é o primeiro momento que a gente analisa e você nos acompanha aqui. Se inscreva aí no nosso canal, pode ter certeza, hein? A análise é dessa forma aqui. Uma análise técnica, sem paixão, sem defender A nem B, nem também desmoralizar, desqualificar ninguém. Agora, colocar na prática a verdade. E o que foi dito no debate algumas vezes, você não está dizendo a verdade. Não. O que aconteceu no passado, muitos estavam de um lado, depois se encontrou de outro, saiu de um partido, foi para outro. Isso aí foi praticamente geral. Só não saiu, não pulou de partido, porque é só ele mesmo, Zé Paulo do Novo. O restante aqui saiu de um lado para outro. O PT já se uniu a tanto, o MDB, o Pelé de Bolsonaro, já se uniu a todos e tal. E é um bolo que eu vou te contar. Até a próxima, hein?